Olá, boa noite. Estamos aqui com alegria nos nossos corações para cultuar e louvar o nome do nosso Deus. Eu espero que todos vocês estejam preparados para esta celebração. Nós iremos celebrar a Páscoa cristã. Nós iremos celebrar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a nossa Páscoa, como disse o apóstolo Paulo. Jesus é a nossa passagem. Jesus é aquele que nos tirou da escravidão do pecado e nos colocou em liberdade no reino do nosso Deus. Vamos então celebrar a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Cante aí juntos, em família. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar. Vamos celebrar show no Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Como é bom a gente poder cantar com alegria, sabendo que Ele ressuscitou e hoje é dia de celebrar. Vamos então cantar, pedindo que o Senhor derrame a sua glória sobre nós, que Ele derrame a sua Shekinah. Senhor da minha vida, eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui,
tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Meu maior prazer está em tua presença, e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Vem com tua glória, inunda, inunda. Você quer que o Senhor inunde a sua vida? Você quer ser inundado pela glória do Senhor nesse momento? Vamos então nos curvar diante dele e vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. É momento de arrependimento, é momento de confissão daquilo que temos feito que tem sido desagradável aos olhos do Senhor, daqueles pensamentos que não foram os pensamentos do Senhor que invadiram a nossa mente, daquelas coisas que nós fizemos, atitudes que tivemos que também não foram atitudes dirigidas pelo Senhor. Muitas delas nós agimos com rebeldia, outras nós agimos sem propósito, mas acabamos trazendo um desequilíbrio da nossa comunhão com Deus. Por onde nós andamos, que Jesus Cristo certamente não andaria. Palavras que falamos que certamente Jesus não falaria. Lembrando que o Senhor quer que as nossas palavras sejam palavras que glorificam o Teu nome.
E nós temos que ser como expressou o salmista Davi, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam todas em louvor a Ti, ao Senhor. Como têm sido as nossas palavras, como têm sido os nossos olhares, como têm sido os nossos pensamentos. Vamos nos colocar diante do Senhor. Nós estamos adorando aquele que é todo santo, aquele que é puro. E nós precisamos ser recebidos por Ele. Ele é o cultuado. E nós precisamos pedir que Ele nos cubra com o sangue de Jesus Cristo, para que, ao olhar para nós, Ele nos veja justificados, nos veja santificados, nos veja de maneira em condições de poder prestar esse culto que estamos prestando a Ele. Eu convido a você aí na sua casa, no seu lar, que você, se quiser, se ajoelhe. Se não, você pode dobrar a sua cabeça diante do Senhor, porque nós vamos fazer aquilo que a palavra ensina, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oremos. Senhor, nós inclinamos a nossa face na Tua presença, nos dobramos diante da Tua santidade, da Tua pureza, nesse momento em que nós estamos cultuando ao Teu nome, onde vários filhos e filhas do Senhor estão nesse momento pedindo perdão pelos pecados, pelas fraquezas, pelas desobediências, por aquilo que fez que não devia, por aquilo que não fez que devia, mas acabou não fazendo, também em desobediência ao Senhor. Olha para mim, ó Deus, que eu também sou um pecador, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos, tenha misericórdia das minhas irmãs, tenha misericórdia, ó Deus, da Primeira Igreja Batista Maná em Teresina, tenha misericórdia de todos os outros irmãos que estão nesse momento participando conosco. Cobre-nos com o sangue precioso de Jesus e nos purifica, nos perdoa, Senhor, e nos receba nesta celebração, porque hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus, que morreu a nossa morte, que assumiu a nossa culpa e perante o Senhor Ele nos justificou. E nós hoje estamos celebrando porque a morte não pôde contê-lo, porque o Espírito Santo o levantou da sepultura e Ele trouxe para nós a esperança de vida, vida abundante e vida eterna. E é por isso que nós queremos cultuar e bendizer o Teu nome hoje, fazer essa celebração dessa vitória de Jesus sobre a morte. E sabemos que enquanto nós fazemos isso como igreja em obediência a Ti, estamos anunciando a morte dele até que Ele volte. E nós estamos ansiosos, desejosos que Ele volte para restaurar todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus veio nos tirar da cegueira espiritual. E foi numa rude cruz que Ele fez isso. Vamos todos cantar. Cante aí na sua casa. Louve ao Senhor. Foi na tua eu andei perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ia falar desta graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa corri, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Que rude cruz e que bendita cruz! Por ela nós somos justificados em Cristo Jesus. Sim, cante. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É por ele eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilde baixou. Oh, essa cruz tem pra mim a
nela Jesus me salvou. Vamos todos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Darei também minha cruz, até por uma coroa trocar. Meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Descobrir e buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter uma coroa trocar. Levarei eu minha cruz, é por uma coroa Glória a Deus. Amém? Por enquanto nós estamos levando a cruz. Um dia nós haveremos de trocá-la pela coroa que Jesus preparou para cada um de nós. E esta coroa é a plenitude da vida eterna. Vamos louvar em oração agora. Você está aí na sua casa, pode fazer isso. Glorifica o Senhor numa oração de louvor, de exaltação, uma oração de gratidão, de adoração ao Senhor, porque Ele nos libertou. Ele fez aquilo que só Ele podia fazer, nos libertar da perdição eterna, nos libertar desta escravidão que conduz o homem à perdição eterna. E Ele fez isto na cruz do Calvário e incluiu todos aqueles que creem no nome dele, todos aqueles que creem no Evangelho, todos aqueles que creem na obra de Jesus na cruz do Calvário. Então vamos glorificar ao Senhor nesse momento. Levante a sua voz aí, louve ao Senhor, porque Ele é o nosso libertador. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós queremos render graças ao Senhor nesta noite em que estamos aqui louvando, cantando, estamos, ó Deus, celebrando essa libertação que o Senhor trouxe para nós,
que o Senhor a fez há mais de 2000 anos ali em Jerusalém, quando o Senhor se entregou a si mesmo, entregou a sua vida para receber no seu corpo a nossa morte. Nós te louvamos, nós te glorificamos, porque isto é real, isto é verdadeiro, e nós já experimentamos isso, essa libertação pela fé na tua palavra, que um dia nós ouvimos e que fomos convencidos pelo Espírito Santo, e nós entregamos a nossa vida ao Senhor e experimentamos essa libertação através do crivo da cruz de Cristo Jesus. Nós queremos te glorificar porque com Ele, da mesma maneira, pela fé, nós ressuscitamos para uma novidade de vida, de modo que as coisas velhas ficaram para trás e nele tudo se fez novo. Glorificamos, exaltamos, adoramos o teu nome nesta noite. Glorificado seja o Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero agora compartilhar com vocês, antes de nós passarmos para a celebração da ceia do Senhor, eu quero que vocês abram aí as suas Bíblias. Creio que vocês já devem estar aí com a Bíblia bem perto, no capítulo 26 de Mateus, e nós vamos ler a partir do verso 26. Mateus 26, a partir do verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Que esta palavra do Senhor esteja já penetrando na sua mente e no seu coração, assim como na minha e no meu coração, para que hoje ela fale profundamente a nós naquilo que Ele quer que aprendamos com esse texto. Alguém pode dizer: mas pastor, já ouvi esse texto tantas vezes, já vi pregar tantas vezes nesse texto, mas lembre-se que a palavra de Deus é diferente de qualquer outro escrito, a palavra de Deus é diferente de qualquer outro conto, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela faz aquilo que Deus quer na vida de cada um, conforme é a palavra dita, conforme é a palavra declarada. Portanto, essa palavra que você já ouviu várias vezes, ela é viva e você pode considerar recebê-la no seu coração nesta noite. Era a comemoração da Páscoa. Esse é o contexto desse trecho que nós lemos aqui em Mateus. Era a comemoração da Páscoa judaica. E pela última vez, Jesus estava indo a Jerusalém, indo à capital de Israel, porque naquela ocasião, logo depois de cear com seus discípulos, eles foram para o jardim, e no jardim Jesus Cristo foi tomado então para ser levado e condenado e crucificado. Então Jesus combina com os discípulos sobre o local onde iriam comer a Páscoa. A Páscoa judaica, ela comemorava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E na noite da sua instituição, o sangue do cordeiro, vocês devem lembrar disto, o sangue do cordeiro imolado foi passado nos umbrais das casas, portas e janelas das casas, como sinal para que o anjo da morte, porque o Senhor mandou, porque Faraó estava endurecendo o coração para deixar o povo ir, então o Senhor manda
como último aviso a Faraó, o anjo que iria matar todos os primogênitos no Egito, tanto de pessoas como de animais. Mas Deus preservou o seu povo. E o sinal para que o anjo passasse por cima daquela casa era o sangue daquele cordeiro que deveria estar colocado, passado nos portais das casas. E o anjo do juízo de Deus iria passar por cima daquela família. Por isso que é passagem, Páscoa significa isso. Então Páscoa é a passagem com livramento, ou seja, o povo escravo foi naquela noite poupado de perder os seus primogênitos, tanto de primogênitos humanos como primogênitos dos animais, e o anjo então providencia a passagem dele da escravidão do Egito para a caminhada rumo à terra prometida. Como era então esta Páscoa? No 10º dia do primeiro mês do calendário judaico, que é o mês de Abib, os judeus deveriam guardar o cordeiro no 10º dia, o cordeiro sem defeito, macho de 1 ano. Ele guardava, esse cordeiro já estava separado, para no 14º dia matar esse cordeiro e comer esse cordeiro à noite. Ele deveria ser assado, acompanhado de pães sem fermento e ervas amargas. Tudo isso para lembrar o que havia acontecido naquela noite da libertação no Egito, em que eles comeram vestidos, prontos para a viagem, com os pés calçados e o cajado nas mãos, porque eles teriam que sair às pressas, deveriam comer depressa, já que aquele ato marcaria a libertação do povo da escravidão do Egito e início de uma longa caminhada. Jesus, então, está nesse lugar isolado com seus discípulos, com o colégio apostólico, exatamente para comemorar a libertação do seu povo da escravidão do Egito. E nessa celebração e nesta comemoração, Jesus vai surpreender os discípulos na forma como ele usa a cerimônia daquela Páscoa. Ele vai dar um destaque a 2 elementos para, a partir daquele momento, instituir uma Páscoa totalmente diferente da Páscoa judaica. Agora, essa Páscoa que Jesus estava instituindo não estava baseada na velha aliança, agora é na nova aliança. É por isso que no momento em que ele passa o cálice para os discípulos, ele diz: esta é uma nova aliança no meu sangue, uma aliança diferente daquela que levava os judeus, que ainda até hoje levam os judeus a comemorar esse dia da libertação, porque aí é uma comemoração agora puramente histórica, uma comemoração de gratidão ao Senhor, mas em Jesus essa Páscoa tomou um outro significado, e Jesus então vai surpreender. E o que Jesus fez na noite da sua última Páscoa com os discípulos? Ele foi instituiu a nova Páscoa para que sempre essa Páscoa substituísse a Páscoa judaica na vida daqueles judeus que estavam seguindo Jesus e, consequentemente, na vida de todos aqueles que viriam crer, assim como nós. Nós estamos participando e fazendo exatamente a Páscoa cristã. Jesus institui a celebração de um novo pacto, uma nova aliança, uma aliança firmada não no corpo agora de um animal, nem na marca do sangue desse animal, uma aliança firmada não baseada em pães sem fermento, não baseada em ervas amargas, mas uma aliança firmada nele, como o próprio Cordeiro de Deus,
e Ele mesmo é quem vai alimentar espiritualmente os que nele creem e no seu sangue que purifica de todo o pecado. O texto de Mateus, eu espero que você esteja com ele aí aberto, o texto de Mateus nos informa que, primeiro, Jesus toma o pão, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Deve ter surpreendido os discípulos quando ele faz esta declaração. O que Jesus quer dizer com isto? Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês terão uma grande jornada, e eu vou tirar vocês da escravidão do pecado, e vou conduzi-los à terra prometida, vou conduzi-los a Jerusalém celestial, e vocês precisam estar bem alimentados, vocês precisam estar bem nutridos, e vocês têm que se alimentar do meu corpo, que será partido por vocês quando eu morrer na cruz do Calvário. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos, e Ele está dizendo para nós hoje. Olha que declaração que Jesus faz no Evangelho de João, no capítulo 6, nos versos 50 e 51. Leia, acompanhe atentamente ouvindo. Diz assim: este é o pão que desce do céu, dizendo, apontando para Ele mesmo, para que todo que dele comer não pereça. E ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Você olhando para os versos 27 e 28 do texto, aqui lido em Mateus 26, nós vamos ver que o texto continua informando que Jesus, depois que ele compartilha o pão com os discípulos, Jesus agora toma o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Meus queridos, na Páscoa judaica, na primeira vez que aconteceu, os umbrais das portas das casas dos hebreus foram marcados com o sangue do animal, e isso serviria de sinal para o anjo, para que ele não passasse com a morte naquela casa, para que ele não matasse o primogênito daquela casa, nem os primogênitos dos animais. Na proposta de Jesus, ao instituir o novo modelo de Páscoa, que é a ceia do Senhor, ele firma uma aliança agora com o seu próprio sangue. E ele chama ela de uma nova aliança. Todos que crerem em Jesus entrarão em aliança com ele e serão marcados pelo seu sangue. Como? Marcando os umbrais dos nossos corações. É por isso que Deus, quando olha para nós, Ele vê a marca do sangue de Cristo, Ele vê a presença de Cristo em nós. É por isso que Ele nos aceita, porque nós somos marcados pelo sangue de Jesus Cristo. O que Deus quer nos ensinar hoje é o seguinte: primeiro, eu quero dizer aqui antes que hoje nós vivemos a realidade de 3 Páscoas. E eu quero rapidamente aqui falar sobre cada uma delas de uma maneira bem simples, bem sucinta. A primeira Páscoa que nós conhecemos é a que originou esse momento de Jesus com os discípulos, tornando e fazendo para a igreja um novo momento dessa Páscoa, a Páscoa cristã. A Páscoa judaica, agora não tem mais nenhum significado pactual com Deus. Ela é agora apenas um marco da gratidão do povo para com Deus, daquela libertação do Egito. A Páscoa judaica foi apenas um sinal, e ficou assim, como apenas um sinal para a verdadeira Páscoa
que Jesus traria no seu próprio corpo. Então aquele acontecimento estava apontando para Jesus. A Páscoa judaica representa uma aliança antiga que nos preparou para a chegada da nova aliança. Em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a primeira coisa. A segunda é que existe a Páscoa do mundo. Existe a Páscoa judaica, existe também a Páscoa do mundo, que é a Páscoa comercial, que deve ser, não deve ter um lugar que a gente tem visto que muitos cristãos têm dado a esta Páscoa comercial. No meu modo de entender, ela deve ser repudiada, porque nela não há nenhum elemento encontrado nas Sagradas Escrituras. Não há nenhum texto nas Sagradas Escrituras que chama as pessoas a celebrarem a Páscoa da maneira que o mundo celebra. Terceira coisa que nós aprendemos hoje é que a Páscoa do cristão, que é a ceia do Senhor, é a que tem a marca de Jesus. Por isso que ele deixou para que a igreja ela celebrasse esse momento anunciando a sua morte até que ele venha. Não tem animal assado, não tem pão sem fermento e nem erva amarga, nem coelho, nem ovo de chocolate, mas tem o corpo e o sangue de Jesus que nos alimenta e nos purifica. A aliança feita na Páscoa judaica é envelhecida. A aliança feita com a Páscoa comercial é só na base da moeda. Se você tem dinheiro para comprar um coelhinho, se você tem dinheiro para comprar o ovo de Páscoa, você está aliançado com esta Páscoa comercial. Se você não tem, não há essa aliança da Páscoa comercial com vocês. O que vale agora é a aliança feita por Jesus, por meio dele, no dia da celebração da ceia do Senhor, como o colégio apostólico aprendeu e depois ele ensina para toda a igreja cristã. É desta aliança que todos precisam para ter vida eterna. É dessa aliança que todos precisam para sair nesta caminhada do mundo, para sair deste deserto que é o mundo e entrar na Jerusalém celestial, na terra prometida celestial. Há um texto em Hebreus, no capítulo 8, versos 6 a 13, que eu quero ler, que ele é muito importante para a nossa compreensão nesta noite. Diz assim: agora com efeito obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, essa aliança com Cristo é
é a que tem, é que nos salva, que nos tira da escravidão do pecado. É esta aliança que Jesus consumou na cruz do Calvário. Por isso que a cruz, ela é vital para a nossa experiência com Ele. Por isso que a cruz, ela é a vida do Evangelho. Porque na cruz, Ele deu o seu corpo para nos alimentar. Na cruz, Ele levou a nossa morte no seu corpo. E na cruz, Ele derramou o seu sangue para nos perdoar de todos os nossos pecados. E eu quero concluir e quero encerrar esta reflexão chamando a atenção para uma outra coisa muito importante dita aqui por Jesus no texto. Ele vai dizer no verso 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Em que eu quero chamar a atenção nessa declaração de Jesus? É que ele diz que o sangue é derramado para a remissão, aqui no grego significa soltura, liberação, libertação, só que ele diz que o sangue foi derramado por muitos. Então Jesus está dizendo que o sangue derramado para o mundo, para todo mundo, está em potencial. Então, somente aqueles que creem nesse fato ocorrido no corpo de Jesus, lá na cruz do Calvário, é que esse sangue vai valer. Então é derramado por muitos. Quem são esses muitos? São aqueles que ouvem a palavra e crê nessa palavra com o coração e confessa com a boca. Então Jesus morreu na cruz, está perdoado, está salvo todo mundo? Não. Esta aliança no sangue de Jesus é derramado em favor de muitos, e não de todos, muitos aqueles que creem. Jesus deixa isso muito bem claro aqui no texto. Você pode fazer parte dessa lista, depende da sua escolha, depende de quem é a sua Páscoa. Se a sua Páscoa é o Senhor Jesus, como diz o apóstolo Paulo, Ele é a nossa Páscoa, você pode ser um desses muitos. É só você crer, é só você confessar, é só você se derramar diante do Senhor e dizer que você confessa que é um pecador, que você confessa que precisa desta aliança que Cristo fez lá na cruz do Calvário e que você agora, pela fé nesta palavra, você recebe Jesus no seu coração e recebe essa marca no seu coração. Se eu fosse você, eu não perderia mais tempo. Jesus disse que ele vai voltar. E o apóstolo Paulo diz que Jesus mandou a gente celebrar a ceia em memória dele, anunciando a morte dele, até que ele venha. Enquanto a morte de Jesus não fizer sentido na sua vida, você não tem garantia da sua ressurreição, você não tem garantia da sua entrada na plenitude da vida eterna. Se a marca dele não estiver em você, meu amigo, minha amiga, certamente você será condenado, certamente o anjo do juízo lhe ceifará. Diga sim ao Cordeiro de Deus hoje, o doador da vida, e diga não ao coelho que estranhamente bota ovo e ovo de chocolate. Faça de Jesus, pela fé, a partir de agora, a partir de hoje, a sua Páscoa, a sua passagem da morte para a vida, da perdição para a salvação. E você pode fazer isso aí na sua casa, agora. Eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus lhe convença do pecado, da justiça e do juízo. E se você sentir que você deve crer nessa palavra, eu quero dizer a você que é o Espírito Santo de Deus que está convencendo você aí nesse momento, porque você precisa ter essa experiência com Jesus. Pai, eu coloco todas as pessoas
que ainda não experimentaram a obra poderosa que o Senhor cumpriu na cruz do Calvário, que elas possam experimentar hoje, que elas, ao compreenderem o que é a Páscoa em Jesus, eles possam abrir o coração nesta noite crendo. Tira todos os empecilhos, tira o empecilho da religiosidade, tira o empecilho da incredulidade, tira o empecilho da procrastinação, tira, Senhor Deus, toda a influência do inimigo para que as mentes fiquem embotadas e que não conseguem compreender e que não conseguem ver a luz do Teu Evangelho. Nós pedimos pelo Teu poder nessa hora que todas as amarras, todos os grilhões sejam arrebentados pelo poder da cruz de Cristo Jesus e que possam experimentar hoje esta salvação que só Jesus Cristo pode dar. Eu oro pela libertação de todas essas pessoas que estão crendo no Senhor Jesus nessa hora. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Chegou o momento então da nossa celebração da ceia do Senhor, que é a Páscoa que Jesus instituiu e que um dia Ele voltará para nos reunir e cear conosco. Aí é Ele que vai ser o celebrante desse encontro que Ele prometeu no texto que nós lemos, bem no finalzinho do texto. Então abra sua Bíblia aí na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e nós vamos fazer a leitura a partir do verso 23 deste capítulo. Quem são os convidados para a ceia? Aqueles que são do Senhor, porque a ceia não é minha, a ceia não é particular da minha igreja, a ceia não é particular de uma denominação, a ceia é do Senhor Jesus. E todos que já passaram pela experiência da salvação e que obedeceram a Jesus pelo batismo, que é a primeira ordenança do Senhor à igreja, e que está em plena comunhão com o Senhor, pode participar dessa ceia, porque você já deve ter preparado aí. Eu coloquei no grupo em que eu tenho os meus contatos, a minha rede de pessoas com quem eu compartilho a palavra de Deus, e solicitei que você, se desejasse participar, que você providenciasse o vinho e o pão. Então está chegando o momento de juntos fazermos isto em glorificação do nome do Senhor. Então diz assim, capítulo 11, a partir do verso 23, de 1 aos Coríntios. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, Jesus, conforme nós lemos no texto de Mateus, ele com os discípulos, ele tomou o pão, e diz o texto que ele partiu o pão e deu aos discípulos, e ele disse: tomai e comei. Mas diz a palavra que o Senhor orou agradecendo ao Pai. E nós vamos fazer isso nesse momento, agradecendo ao nosso Deus o corpo de Jesus Cristo, que recebeu nele a nossa morte, e que também é o corpo que nos fortalece para a nossa caminhada. Nós vamos orar
e você vai manter esse pão nas suas mãos enquanto nós iremos dizer o momento de então participarmos do pão que simboliza o corpo de Cristo. Diz o texto que de igual modo ele tomou o cálice e ele deu aos discípulos e ele disse: tomai e bebei dele todos, porque este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Então o vinho simboliza o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Nós vamos também depois orar. Você mantenha aí o vinho, enquanto nós vamos ouvir uma música. Em seguida nós vamos orar e vamos então participar desses elementos. Agora você pode pegar o seu pão, esse pão que simboliza o corpo de Cristo, e o Senhor Jesus, ele, depois de que deu graças, ele disse exatamente que esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Vamos orar e logo em seguida nós iremos fazer isso em memória do Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor se entregou por nós na cruz do Calvário. E no teu corpo, o Senhor recebeu a nossa morte, a nossa dívida para com Deus. E nós, pela fé, declaramos que morremos com o Senhor, que nós fomos crucificados com o Senhor.
mas esse teu corpo também é alimento para nós, alimento que nos dá, que nos fortalece nessa nossa caminhada, nesse deserto que é o mundo, para chegar a um dia a entrar na terra prometida, a Jerusalém celestial, a Canaã celestial. Nós te louvamos por isso. Muito obrigado, porque o Senhor deu o corpo do Senhor na cruz do Calvário para receber a nossa morte, as nossas enfermidades e as nossas mazelas, e o teu corpo nos fortifica, o teu corpo nos fortalece. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Comamos todos em memória do corpo do Senhor Jesus. Diz a palavra que ele também pegou o cálice e orou ao Senhor e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós vamos orar louvando ao Senhor, porque o sangue de Jesus ainda continua nos purificando dos nossos pecados. O sangue de Jesus ainda continua nos colocando em condições de estarmos em comunhão com o Senhor, quando nós, por fraqueza, nós desobedecemos ao nosso Deus, e o sangue de Jesus vai nos purificando. Ele vale para nos purificar diante de Deus. Oremos agradecendo então o sangue, este sangue que é o pacto da nova aliança. Nós te louvamos, ó Deus, nós te louvamos, ó Jesus, nós te louvamos, ó Espírito Santo, Trino Deus, porque aquilo que foi pactuado na eternidade foi consumado na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus Cristo foi derramado para nos purificar de todos os pecados. Nós te agradecemos por isso, porque foi um derramamento que vale eternamente. Nele somos purificados, nele somos lavados, nele nós somos perdoados pelo Senhor. Nós te agradecemos por isso, por esta aliança de Jesus para conosco. Em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos. Amém. Tomamos todos em memória do sangue de Jesus. A palavra diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele foi para o céu e ele vai voltar. Então vamos cantar agora nesse momento, celebrando, porque ele está vivo. Hoje é domingo da ressurreição. Ele está vivo. Cante, cante com alegria aí na sua casa. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para não morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meu
vivo está, porque Ele vive. Vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Cante com alegria, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus está voltando. Quem crê nisso, diz aí da sua casa amém. Jesus está voltando. Então, vamos cantar mais uma música que fala exatamente da volta do Senhor Jesus, e logo em seguida nós estaremos encerrando o nosso encontro de hoje. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no grupo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele veio me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta,
está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Outra multidão subindo, os coros celestiais, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluia. Sanfoneiro, nós chegamos para lá. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando. Você está preparado? Amém. Ainda é tempo. Hoje, Deus quer salvar você. Hoje, Deus quer que você retorne. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor, porque Ele está voltando. Que todos tenham uma noite abençoada pelo Senhor, guardada pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos. E nós estaremos de volta terça-feira, se Deus assim permitir, às 19h30. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe.